Business entrando no ar, sempre aqui pelo canal 27 da NET, todos os dias às 10h30 da noite. Não conseguiu assistir? Entra no site www.regiotvshop.com que você assiste a todas as entrevistas do nosso Business, que hoje traz para apresentar para você uma figurinha carimbadíssima em Bauru. É um blogueiro muito chato, cheio de dar opinião. Ele tem 4 sites, tem 200 seguidores pelo Face e 8.000 seguidores pelo Twitter. Quer mais? Estamos falando de Renato Senes Cardoso, 66 anos, um corintiano, piratininguense, casado, 3 filhos, 6 netos. Muito obrigada pela sua presença aqui, meu querido. É um prazer. Prazer estar com você aqui. Então vamos lá. Vamos começar então falando nesse primeiro bloco um pouquinho da vida do Renato, porque todo mundo que tem um presente brilhante, como ele, tem um passado cheio de histórias, né? O Renato é formado em Direito, sempre com um pé na área da comunicação, vem de uma família de artistas, é isso, Renato? Fala um pouquinho aí desse seu lado. Sobre minha mãe era cantora lírica, a família toda. Meu tio foi o maior seresteiro aqui da região, salve Zé Vieira, pai da Neuza Maria, acompanhava meu tio. Um primo da minha mãe, o primeiro violino da Orquestra Sinfônica de São Paulo. E meu avô, prefeito de Piratininga, levava a cada viagem um filho. E minha mãe, a cada vez que ia a São Paulo, ia ao Teatro Municipal. Então, numa época que poucas pessoas iam. Poucas pessoas. Embora eu de Piratininga, então o sarau, que hoje é comum, quando chegava fim de ano, havia os saraus na casa do meu avô. Ele tinha uma cabeça muito aberta. E meu tio, Munir Zalaf, interpretando As Mãos de Eurídice, o Olavo tocando o Tchaikovsky, o Lazinho, uma moda de viola, o tio Orlando cantando Silvio Caldas. Só papa fina. Uma tia, Tachi, cantando As Paraguaias, e assim. E minha mãe entrava lá com as líricas e tinha um violão fera que acompanhava. Então eu tinha 8, 9 anos de idade, me lembro vivamente disso. A minha família toda tem um pé na arte, especialmente na música, né? O que isso imprimiu em você? Porque a gente sabe que depois, mais tarde, você também teve um conjunto. Hoje fala-se banda, mas na época era conjunto. Na verdade, eu sempre vivi música. Música foi ao mesmo tempo, para mim, a razão emocional de viver, a parte de família, amigos. Foi também a razão de desvio do meu foco. Nem sei se eu tinha foco, na verdade eu devia seguir a música ou seguir a publicidade, naquele tempo não tinha faculdade, ou então o jornalismo, que também não tinha por aqui. E o direito dava uma abertura muito grande para que eu pudesse navegar na comunicação e na arte. Então, desde a minha época de colegial, na 4ª série eu cantava Beatles no Instituto de Educação Ernesto Monte, tinha lá um anfiteatro. No Colégio Guedes, minha querida Dirce Guedes Azevedo me intimava a cantar as músicas de John Lennon e Paul McCartney no pequeno anfiteatro do Colégio Guedes. E na faculdade, depois, até como presidente diretório, a gente fez uma série de eventos nesse sentido. E a própria faculdade, eu fiz fazendo rádio, que foi uma coisa assim, inesquecível na minha vida. Para pagar a faculdade, eu trabalhava num banco durante a semana, e de domingo eu fazia rádio, na Rádio Terra Branca, tentando fazer naquele tempo, pasme, né, o que se faz hoje na FM. Tinha um referencial, que era o Hélio Ribeiro, tempo que você tinha que impostar a voz, e eu fazia esse programa aos domingos, sempre levando o presidente do diretório, discutindo os temas dos universitários. Então, isso você estava na faculdade, fazendo faculdade, né? Levando o Ciente, surgiu a partir de um papo. Nossa, o Ciente. Lá no programa, com o Zeca, que foi o grande fundador, depois os outros presidentes, e os presidentes do diretório discutindo as dificuldades que eles tinham. Foi uma época que não tinha tanta república. E foi numa época que tinha ENI, então era um outro mundo, não tinha motel. Você chegou a frequentar a ENI, não? Amicíssimo da ENI. Jura? A história da ENI, eu fui muito amigo... Dizem que ela era uma mulher maravilhosa. Maravilhosa. Fui muito amigo do Maurício, que foi a paixão da ENI. O Maurício era um amigo, embora de mais idade, lógico, mas eu tenho orgulho de dizer que eu frequentava a sala particular da ENI, né? Porque eu era muito amigo, até por uma outra razão, quando a ENI colocava a mão assim no braço, né, de alguém, é porque ela tinha muito carinho. Estou falando isso, eu sei muito bem que tem um fato
de 74, 1974, foi a Olimpíada de Munique, aquela terrível, e o nosso Barbosa, querido técnico da seleção... Que foi secretário de... Que foi secretário, meu esportes, querido amigo. Do governo Tuga, o Barbosa? Foi do ISO, depois do Tuga. Do Tuga. E estava tendo, ó a Eni, a cabeça da Eni. Então, tendo a Olimpíada e o Barbosa todo solto no salão principal, dançando, e a Eni... Ela tinha umas sacadas assim, um bundão, se fosse bom, estava em Munique. Então, eu convivi, tem coisas memoráveis da época da Eni, mas pelo lado, eu fui amigo da Eni, quer dizer, das pessoas que eu frequentava, e tem histórias, e tem um livro a caminho aí da fase da Eni. Mesmo? Que legal. Tem, porque Lúcio de Mello já escreveu... Ele escreveu um livro maravilhoso de uma fase inicial da Eni, da chegada da Eni, porque antes a Eni... a casa da Eni era na Costa Ribeiro, no centro de Bauru. E depois um juiz expulsou as casas do centro e a maioria das casas foram lá próximo ao country, e a Eni tinha uma cabeça diferenciada. Ela optou por aquela área que hoje tem o trevo com o seu nome e construiu lá uma casa esplendorosa. Foi a mais famosa do Brasil. As mulheres mais... Estava até no mapa cultural. Não, uma coisa assim... A casa dela. E ela era uma pessoa, quer dizer, embora a atividade, ela era uma filântropa de mão cheia e uma pessoa para relacionamento bárbara, muito inteligente, muito sacada. Então é uma coisa assim que marcou bastante. Bom, isso aqui tem história que em 20 minutos talvez a gente não consiga, né, compilar todas as informações. Mas, voltando ao personagem, que é o Renato, então você fez direito e você sempre me diz aqui agora que sempre teve aí essa queda pela arte e também pela comunicação. Você acabou indo para o Diário de Bauru, falecido Diário de Bauru. Você tinha uma coluna lá, é isso? Na verdade, haviam duas colunas sociais em Bauru, né? Do Rufino, que surgiu... Que está até hoje no Jornal da Cidade. Hoje surgiu com o Jornal da Cidade, ele é o mais antigo funcionário do Jornal da Cidade, e tinha o Diário de Bauru, que tinha o José Ricardo Aquilino, uma pessoa fina, né? Muito figura mesmo de um colunista social. José Ricardo era JR e precisou ir para Miami. E chegou à minha mesa de trabalho, eu estava com uma outra atividade, com 3 caixas de fotografia, falou, toma, a partir de amanhã você faz a coluna. Eu falei, eu? E não teve como. No outro dia eu estava fazendo, e, enfim, houve uma contestação na época, porque eu não era jornalista registrado, será, mas depois... Ô, louco, mas nessa época já tinha esse tipo de problema? Tinha. Foi a partir de 81 que começaram a exigir o registro? Foi uma coisa assim, enfim. Mas eu sou muito, como você falou, eu sou chato, sou muito rão, muito determinado. Chato, ele é muito Eu mudei minha vida. Eu tinha uma empresa, estava indo bem, eu falei, agora eu vou fazer isso aí. Eu acabei depois sendo convidado... Sempre seduzido por essa coisa da comunicação, né? Aí eu passei a ser Calma diretor... que isso vai dar em algum lugar, isso. Eu fui diretor comercial do Diário de Bauru, que sabidamente era um jornal contestador. Sim. Era um jornal... De oposição. De oposição, de esquerda. Brilhantes jornalistas, brilhantes profissionais, grandes companheiros eu tive lá. Mas é muito lógico concluir que o anunciante não ia para o Diário de Bauru. Mas você acabou sendo diretor comercial do Diário de Então, Bauru. eu tinha que fazer dinheiro. E para fazer dinheiro eu criava projetos alternativos. Isso, então, aí depois eu tinha lá uma pessoa que me ajudou muito, a Alice, está no andar de cima. Aí nós criamos Jornal Mulher, Bárbara, ela tinha um texto maravilhoso, e o grande Bill de Oliveira fazia a diagramação, Jornal do Carro do Imóvel, Jornal do BTC, então era o charme da época. E ali os anunciantes iam todos e a gente com isso pagava a conta. Bom, e você teve depois uma passagem também na Globo de Bauru. Como é que foi essa passagem sua? Eu tive 4 anos na Globo em Bauru e tive 6 anos na Globo de São Paulo. Foi uma escola fantástica para mim, embora na área comercial, mas eu tinha que conviver com os setores artístico e de jornalismo. Porque lá em São Paulo, especialmente, que é muito profissional, eu tinha que conhecer o perfil de cada programa, eu tinha que fazer a adequação do programa ao anunciante, e nisso a Globo é altamente rigorosa, né? De tempos em que o Boni dizia que na Globo não podia errar. Então essa coisa de chato eu peguei um pouco de lá. Não pode errar, eu sou extremamente sistemático. Um erro de acentuação eu não durmo, infelizmente. Que bom. Eu sofro muito. E você também implantou o multicanal, que hoje é a NET aqui. Como é que é essa história?
Essa história, até estamos gravando aqui, eu estava contando, querendo voltar para Bauru, eu via umas antenas gigantescas aqui na Duque, e eu fui lá, eu precisava voltar para Bauru, minha família estava aqui, eu falei, eu quero vir trabalhar aqui, eu tenho que voltar de São Paulo, tá? Bom, enfim, deu certo, e 3 meses depois eu estava sozinho, eu estava tocando a empresa. A família Gimael, que trouxe para cá, um foi para Campo Grande, o outro para Campinas, e restou a mim. E dali surgiram 720 quilômetros de rede. Foi nosso time, não eu, nosso time foi quem mais construiu rede em Bauru, 720 quilômetros de cabo coaxial e fibra ótica, criando aí vários canais, inclusive este canal que faz parte do canal comunitário, o canal, a TV Câmara, que é do canal do Legislativo, nós levamos a rede até lá por sobra de cabos, porque a empresa queria faturar, e eu sempre com essa ideia de comunicação, de levar... Pra você ter uma ideia, nós levamos fibra ótica para os bairros pobres e cabo coaxial, que era de uma fase anterior, para o bairro rico, porque eu sabia que o rico depois ia comprar a fibra ótica. Tanto que no Meridota, Redentor Gás, não sei o quê, você tem um sinal primoroso, podendo ter hoje, naquela época a gente já viu isso, com transmissão de dados, telefonia, internet... Então, isso em que ano você está falando? 1998. Uau. Nós falamos, vai chegar o momento em que isso vai impactar nessa coisa de democratização. Eu sempre tive essa visão. Democratização da informação. Da informação e as pessoas se integrando na sociedade. Então vinha a ordem, vamos lançar a TV espanhola, a RTP, a TV Sank do Canadá. Aí eu lutava para lançar um canal local. Me lembro que um prefeito falava, mas eu tenho medo de perder a identidade, tal. Eu falava, não, deixa que eu vou criar condições para que a gente tenha o nosso alto-falante aqui. Então tem a TV do Legislativo, tem o canal comunitário, falta um canal cultural que a lei contempla, né? E, enfim, na época nós criamos um canal que era a TV, Canal da Cidade, fantástico. Você está querendo me dizer que nós estamos aqui hoje... E isso devemos, graças ao seu empenho lá atrás, isso? Eu diria muito mais em razão de uma equipe de jovens, simples, jovens brilhantes, não, jovens técnicos. E sonhadores. Sonhadores que acreditaram no meu sonho. Eu fui chamado muito a atenção por desviar a rota. Mas eu mandei você fazer isso. Eu sentava com os filhos do Roberto Marinho, sentava com os donos do Grupo Garantia semanalmente, e com o grande empresário Dias Leite, eram 3 grupos, e tudo em cima de budget, tinha que dar não sei o que. Eu queria criar uma situação nova na comunicação. Eu sonhei com isso, eu lutei por isso. E quando eu vejo isso hoje realidade, eu fico muito orgulhoso. Vai chorar aqui, hein? Não. Gente, assim, ó, ele rodou e acabou indo parar na comunicação mesmo. Só que hoje você teve um grande aliado, que foi a internet, certo? Ele se aposentou, Renato se aposentou, e hoje ele tem uma gama de páginas, Facebook, Twitter, na internet. Ele é o cara da comunicação em Bauru hoje. Esse aspecto sobre o que o Renato está fazendo hoje, nós vamos abordar daqui a pouquinho no segundo bloco do Business. Não saia daí que a gente volta já já.